que poderia aproveitar a sua vida como até um possível faraó, vivendo no palácio, tendo ali todas as regalias de um filho de faraó, de poder ali viver no pecado, ter as mulheres que quisesse, beber, farrear, fazer tudo o que quisesse, mas ele fez a opção pelo povo de Deus. Ele fez a opção de se tornar um escravo, fez a opção de se tornar um povo que estava vivendo na pobreza, na doença, no trabalho, na escravidão. Ele deixou toda a sua glória para poder viver na humilhação. Ele queria o bem daquele povo. Ele queria o Deus daquele povo. Ele queria libertar aquele povo. Então ele fez a opção pelo povo de Deus, arriscando a sua própria vida. E a Bíblia dá testemunho, então. Deus, olhando isso, mandou que fosse escrito, registrado. Registra aí o que o meu amigo Moisés fez. Ele fez uma opção. E Deus estava pensando em quem? Na opção que o seu Filho, Jesus Cristo, faria por nós. De também deixar a riqueza, de deixar de ser dono de tudo para se tornar pobre. Se humanizando, se tornando homem. Levando sobre ele os nossos pecados. Morrendo numa cruz, tudo isso por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Vamos ver então a nossa segunda pergunta, que também é para completar dentro da verdade prática. Como homens de Deus, esta é a única alternativa, optar em permanecer com o povo de Deus, ainda que isso nos custe sacrifícios, perdas e até a própria vida. Então veja bem que a opção é quando é oferecida aí duas ou mais alternativas e voluntariamente nós escolhemos uma alternativa. Então você tem que escolher entre o mundo e o céu, entre a vida na terra, a vida material, e a vida espiritual, entre o mundo e o povo de Deus, a igreja. Então você que escolhe. Ninguém obriga você, você que vai fazer a opção entre viver com Deus e para Deus, ou viver no mundo e para o mundo. Número 3. O que Jeremias profetizara cumpriu-se realmente? Sim, cumpriu-se, né? As profecias de Jeremias se cumpriram, principalmente a respeito de Jerusalém, que foi aí destruída, o povo foi levado cativo para a Babilônia, os mortos acumularam-se aí nas ruas, nas praças, e algumas profecias, é claro, a respeito, por exemplo, da grande tribulação, do milênio, ainda vão se cumprir. Mas aquelas a respeito de Jerusalém e de Judá ali se cumpriram realmente na sua época. Número 4. Quais as opções então oferecidas pelo comandante babilônico ao profeta Jeremias em meio à tragédia? Então, se quisesse, poderia ficar em Judá com o remanescente. Se quisesse, poderia ser levado à Babilônia, onde seria tratado com real deferência. Além disso, Jeremias tinha a opção que foi lhe dada de ir para qualquer lugar que ele escolhesse. Poderia ir para o Egito, ele poderia ir para Jerusalém, que estava totalmente destruída, ele poderia ir para outro país, ele poderia escolher. Estava diante dele aí, que ele escolhesse, eles acatariam, né? Poderia ir para a Babilônia e se dar muito bem, viver lá no palácio, né? Ser reconhecido, ser ali até um dos governantes, quem sabe, né? Uma pessoa muito importante, mas ele fez a opção pelo povo de Deus. Vamos ver então, número 5. Pelo que opta Jeremias diante das opções a ele oferecidas? Então, uma vez mais, demonstrando sua fidelidade a Deus e sacrificando-se pelo povo a quem tanto amava, sem ser amado, opta por permanecer em Judá. Então ele toma a decisão de permanecer e vai para Mispa com o governador Gedalias e fica com o povo de Deus, onde ainda profetiza, fala que Deus manda falar com aquele povo após a morte de Gedalias.
e adverte o povo para não ir para o Egito. E ele acaba indo para o Egito forçado, né? Ele demonstrou fidelidade. Agora veja bem, ele não estava demonstrando fidelidade por alguém que o amava, por um povo que queria ouvi-lo, que gostava dele, que o respeitava, que o amava, que ia tratá-lo bem. Não. Ele estava fazendo a opção de ajudar um povo rebelde, que estava em pecado e permaneceria ainda em pecado, em rebeldia contra Deus. Então veja só que a opção. Não era fácil escolher esse caminho, mas ele escolheu, porque ele que amava aquele povo. É a opção feita pelo amor. É a mesma opção que Deus fez de enviar o seu Filho para morrer por nós. Por amor que ele fez essa opção. Número 6. A quem se refere o seguinte versículo? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, pela fé optou Moisés pelo povo de Deus. Então, esse versículo se refere então a Moisés, que fez uma opção, escolheu, preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que viver por um pouco de tempo, tendo aí as regalias de um filho de Faraó e até um possível Faraó no futuro. Então ele fez uma opção, ele escolheu os tesouros celestiais ao invés dos tesouros terrenos, e sabendo que para isso teria que sofrer, passar por grandes dificuldades como passou. Passou 40 anos aprendendo a ser grande, aprendendo a toda a ciência que os homens conheciam, toda a sabedoria, medicina, tudo que os homens acumularam de riquezas materiais, de sabedoria humana, ele aprendeu. Depois teve que passar, quando ele fez a opção pelo povo de Deus, passou 40 anos no deserto, aprendendo a ser manso, humilde, aprendendo como um pastor de ovelhas para cuidar de um grande rebanho de cerca de 3 milhões de pessoas que ele retiraria do Egito, conduziria para a terra prometida. Tudo isso orientado por Deus. E depois passou mais 40 anos viajando, direcionando, né? Dirigindo, aconselhando, conduzindo esse povo até a terra prometida, sempre procurando a direção de Deus. Então a vida de Moisés se resume em 120 anos, 40 anos aprendendo a ser grande, 40 anos aprendendo a ser pequeno, no deserto ali em Midian, e mais 40 anos conduzindo o povo até a terra prometida. E ele mesmo não entrou, porque Moisés representava a lei, e a lei não conduz ninguém à salvação. A lei mostra que o homem é pecador, que não merece ser salvo. Então Jesus vem com a graça de Deus, oferecendo a salvação, não pelo cumprimento da lei, não por merecimento, mas Deus é que nos oferece a salvação gratuitamente, através da fé em Jesus Cristo, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então a salvação é pela graça de Deus, não é por merecimento. É nos oferecida então a salvação através de Jesus Cristo, que levou sobre ele os nossos pecados, morreu a nossa morte. Mas ele morreu e ressuscitou, está vivo para sempre. Ele é Deus mesmo. Glória a Deus. Parte 1, aí as profecias de Jeremias se cumprem. Completo segundo a destruição de Jerusalém. Aquele ano jamais seria esquecido. 586 a.C. No calendário hebreu, corria aí o 10º mês do 9º ano do rei Zedequias, Jeremias 39:1. Nesta data, os exércitos da Babilônia derribaram aí os muros de Jerusalém, profanaram a mais formosa das cidades, e em seguida deitam por terra o santo templo, matam o rei e levam cativos a Babilônia os judeus mais aquinhoados e ricos, né? Na terra, já tomada por desolação e pavor, deixam apenas os pobres e os desvalidos. Para se ter uma imagem mais clara dessa tragédia, leia as seguintes passagens aí, Jeremias 39, 2 de Reis 25, 2 de Crônicas 36. Então aí fala a respeito da destruição de Jerusalém
do povo sendo levado cativo. E se você quiser saber mais detalhes, então você leia aí Jeremias 39, 2 Reis 25, 2 Crônicas 36, para você ver mais aí sobre os detalhes dessa grande destruição. E que ficaram na terra aí foram só aí os doentes, né, os aleijados, os pobres, os desvalidos, aqueles